desta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. João Agripino da Costa Dória Júnior, simplesmente João Dória, é um empresário, jornalista, publicitário e político brasileiro filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, desde 2001 e atual governador de São Paulo. Dória tomou a dianteira da vacinação contra a Covid-19 no país, tornando São Paulo o primeiro estado a vacinar contra a doença no Brasil. E protagoniza embates diretos, inclusive com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, no combate à pandemia. Governador, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor nos atender na manhã desta sexta-feira. Desejo um ótimo dia para o senhor e, sendo bem objetivo, eu sei que o senhor tem uma agenda de compromisso muito agitada na manhã de hoje. Eu vou começar perguntando justamente a respeito desse começo de sexta-feira, né? A gente tem uma notícia que ganha noticiário nacional. Já desde ontem à noite o senhor anunciou que teria esse anúncio na manhã de hoje e já temos aqui estampando as capas dos principais jornais uma vacina genuinamente brasileira, Butantan, criando o Instituto Butantan uma vacina contra a Covid-19 e deve pedir inícios de testes. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Muito bom tê-lo conosco aqui. Um grande abraço da Bahia para o senhor. Muito obrigado à Rede Baiana de Rádio, obrigado a todos de feira e obrigado, Dilson, Fernando, pela oportunidade e a todos os ouvintes também. Apenas um detalhe para mim muito importante, sei que para vocês também, nesse currículo que você teve a delicadeza, a gentileza de expor, eu sou filho de baiano, com muito orgulho, de um soteropolitano. Meu pai foi deputado federal pela Bahia em 1962, então parte da Bahia está no meu sangue. Está na minha existência, está na minha alma. E queria aproveitar para cumprimentar também o Frei Jorge, que administra as emissoras. Um abraço muito afetuoso a todos vocês. Fico muito feliz também de cumprimentar o prefeito de Feira, o Colbert Martins, que é médico, aliás, e fazendo um enfrentamento muito correto da pandemia em Feira de Santana. E, de fato, eu estou, aliás, a caminho do Butantan, quase aqui na porta da entrada, no portão principal do Instituto Butantan, onde daqui a pouco nós anunciamos em coletiva de imprensa um fato de repercussão internacional. A primeira vacina 100% brasileira, 100% produzida aqui no Brasil, a vacina do Butantan, a Butanvac, uma vacina cujos insumos em base integralmente produzida aqui no Brasil, é um anúncio para a ciência do mundo, não apenas para o Brasil. O Instituto Butantan tem 120 anos de existência, Dilson. É uma referência mundial, o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, um dos 6 maiores produtores de vacina do mundo, e agora nós vamos anunciar hoje a vacina desenvolvida pelo Butantan, tomando como referência o vírus inativo, um domínio de tecnologia que o Butantan já possui há mais de 3 décadas, e depois do desenvolvimento conjuntamente com o laboratório Sinovac da China, para a Coronavac, a vacina que todos os brasileiros estão tomando. Aliás, Dilson e Fernando, de cada 10 brasileiros que estão sendo vacinados no país, 9 estão recebendo a vacina do Butantan, a Coronavac. E hoje vamos anunciar o início da testagem, desde que, evidentemente, a Anvisa permita e autoriza, e há de fazê-lo, sem dúvida nenhuma, dado o fato que estamos numa pandemia que já levou a vida de mais de 303 mil brasileiros, para o desenvolvimento desta vacina, a vacina Butanvac, a vacina 100% nacional. Bom, governador, em cima desse assunto também, a gente está com o Dilson Barbosa, nosso âncora, em home office, né? Por conta desse momento que a gente está vivendo, até tomou a primeira dose da vacina, está esperando a segunda, mas ele manda também uma pergunta para o senhor em cima desse assunto. Vamos a ela, então. Ok, Fernando Moreira. Mas antes da minha pergunta, Fernando, eu queria registrar com satisfação ao governador de São Paulo, João Dória, a ideia dele ter convocado Antônio Baçaí para fazer parte do seu staff de governo. Na verdade, ele colocou no seu quadro um dos homens mais respeitáveis da política da Bahia. Homem probo, honesto, ficha limpa, uma pessoa que foi prefeito de Salvador, governador da Bahia, vice-governador, passou por todas as etapas da política brasileira e é um ficha limpa, um homem que honra a Bahia, e eu fico feliz em ver que o governador prestigiou a Bahia com Antônio Baçaí. Então, meu abraço ao senhor, governador, por essa ideia feliz de ter em Baçaí, Antônio Baçaí,
no seu quadro de homens públicos probos, com honestidade ímpar, e honra, portanto, a Bahia, e nós do interior da Bahia, formando essa rede de rádio, sempre tivemos a oportunidade de ressaltar as qualidades de Baçaí. Mas, governador, a minha pergunta é o seguinte: o senhor está imbuído em fazer com que o Instituto Butantan seja um dos principais do Brasil e do mundo na produção de vacinas. Sabemos que o senhor hoje vai anunciar uma novidade, mas a ideia que se tem é que o Instituto vai fabricar vacinas com insumos da sua própria lavra, da sua própria construção. E eu pergunto, o Instituto tem condições de ser hoje um líder mundial, como é hoje os institutos que produzem vacina na China, na Índia, que saíram à frente do Brasil nesse item? Gostaria de saber do senhor, governador. Fernando, primeiro, muito obrigado pelas colocações feitas, principalmente, e eu endosso integralmente, sobre Antônio Embaçaí, uma das figuras mais emblemáticas da política da Bahia, qualquer tempo. Foi como Salvador, governador de Estado, deputado estadual, deputado federal, ministro de Estado, e hoje é o nosso secretário de governo em Brasília, uma figura muito querida. A Bahia nos une, o amor pelo Brasil também, e agora a defesa da vida, da vacina e dos brasileiros. E como você colocou, o Butantan hoje já é o maior produtor mundial de vacinas do hemisfério sul do planeta. E agora, com a Covid-19, ao anunciar daqui a poucos minutos, a Butanvac, a vacina 100% nacional, o que não vai impedir a continuidade da Coronavac, que é a vacina do Brasil e a vacina que, repito, Fernando, Dilson, ouvintes da nossa rede baiana de rádio, de cada 10 brasileiros que estão sendo vacinados neste momento, 9 estão sendo vacinados com a vacina do Butantan. E vamos continuar a entregar mais vacinas. Até o final de abril serão 46 milhões de doses da vacina do Butantan distribuído para o braço dos brasileiros. E agora o desenvolvimento de uma vacina 100% nacional, onde nós não precisaremos importar insumos, nem da China, nem da Índia, nem dos Estados Unidos, insumos desenvolvidos aqui nos laboratórios do Instituto Butantan, que comemorou no último mês de fevereiro 120 anos de existência. Isso nos dá uma autonomia bastante grande para, vencida essa fase de testagem, em tempo mais acelerado, já ao final do ano, nós já poderemos estar produzindo aqui no Brasil 1 milhão de doses por dia da vacina Butanvac, a vacina 100% brasileira. E vamos continuar na produção, juntamente com o laboratório Sinovac, laboratório com sede em Pequim, na China, da vacina que hoje está imunizando milhões de brasileiros, Fernando, em todo o país. Um orgulho para São Paulo, um orgulho para o Brasil, nós temos o Butantan. E é São Paulo ajudando o Brasil, ajudando os baianos, ajudando o Nordeste, ajudando todo o país a salvar vidas. Estou muito orgulhoso, muito feliz. Bom, governador, é claro que a vacina, a gente acredita muito nisso, a vacina é o começo do fim da pandemia, a gente tem muito essa esperança, mas apesar da vacina, né, a gente sabe que o número de contaminações ainda está alto em todo o país, afinal de contas as pessoas vão sendo vacinadas aos poucos, né, em todas as regiões do país. Como é que o senhor encara o momento da pandemia que a gente vive, vários estados e municípios adotando medidas de restrição, inclusive aí São Paulo também, né? A gente tem uma série de medidas de restrição de circulação de pessoas. Como é que o senhor enxerga esse atual momento e essas medidas, né? A efetividade delas de modo geral? Você tem toda a razão, Dilson. Nós temos que ter muito cuidado até termos a imunização plena dos brasileiros, ou pelo menos 80% dos brasileiros imunizados. Apenas depois disso teremos um pouco mais de segurança para as primeiras mudanças, eu diria, as primeiras transformações para a reativação econômica plena do país. Até lá, nós vamos precisar usar máscaras, fazer o distanciamento social, as pessoas com morbidade, as pessoas com doença e com mais de 60 anos, se possível, ficarem nas suas casas, protegidas, ao lado dos seus familiares, e os cuidados de higiene pessoal também, lavar as mãos constantemente, usar álcool em gel, evitar aglomerações até mesmo em família. Aqui em São Paulo, nós até este ponto, nós avançamos aqui na chamada fase emergencial, que estamos agora no Plano São Paulo. Ou seja, o toque de recolher a partir das 20 horas, das 8 horas da noite,
até às 5 da manhã, nenhuma aglomeração de nenhuma espécie, e mesmo em residências, o limite máximo de 10 pessoas. São medidas preventivas para salvar vidas. Aliás, não é diferente do que está fazendo o Colbert Martins, o nosso prefeito aí de Feira. E também o governador da Bahia, Rui Costa, que tem sido um guerreiro neste programa de salvar vidas e preservar vidas até que tenhamos uma vacinação em maior volume no Brasil. Todos aqui que nos ouvem nesse momento, através da Rede Baiana de Rádio, devem ter este cuidado, protegendo seus pais, seus irmãos, seus avós, seus filhos, e também sendo solidários aos seus vizinhos e amigos. Bom, governador, essa entrevista está sendo transmitida em rede, né, na Rede Baiana de Rádio, boa parte do interior da Bahia acompanhando esta entrevista, e a gente está com o colega Léo Valente, da cidade de Santo Antônio de Jesus, Rádio Andaiá FM. Ele faz também uma pergunta ao senhor nesse momento. Bom dia, Dilson Barbosa, bom dia a toda a produção do programa, os amigos do estúdio, aqui Léo Valente falando, Rádio Andaiá FM, programa Levante a Voz, aqui em Santo Antônio de Jesus. Governador, a minha pergunta é em relação ao PSDB, né, que convive com nesse discurso, né, que se prega de renovação, de algo novo, esse discurso anticorrupção. O partido ainda convive com algumas pessoas que devem algumas explicações, né, como o próprio Aécio Neves, né? Tem essa história também de dinheiro no exterior do próprio José Serra, e enfim, a crítica que sempre se fez ao PT é que, com tanta gente denunciada e até mesmo presa, o partido não chegou a expulsar essas figuras. E o PSDB, como é que o senhor convive com isso? Não teme que isso venha atrapalhar na hora que o assunto em debate seja combate à corrupção? Léo, primeiro meu abraço e bom dia a você, aos ouvintes da Rádio Andaiá e também a todos que em Santo Antônio de Jesus nos acompanham nesse momento. Aliás, também além de Feira de Santana, sei que nós estamos em Amargosa, estamos também em Cruz das Almas, Jequié, Senhor do Bonfim, Itabuna e Salvador, terra do meu pai, meu falecido pai, soteropolitano. Bem, Léo, eu entendo que nós temos que ter um novo PSDB, um PSDB que combata a corrupção e que seja firme na defesa dos princípios de moralidade pública. É isso que eu defendo. Você sabe que eu venho do setor privado, eu tenho 4 anos de vida pública. Tomei a decisão de sair do setor privado, felizmente comecei muito modestamente como um office boy de uma agência de publicidade aos 13 anos de idade, trabalhei duro para alcançar posições como funcionário, depois como executivo, depois como empreendedor, depois como empresário. Tive a possibilidade e obviamente as bênçãos divinas que me permitiram acumular bens e a tranquilidade de vir para a política sem nenhuma dependência da política. E Léo, e também ao Dilson, Fernando e ouvintes, eu não recebo salário, eu dou todos os meus salários, todos os meses, doei como prefeito eleito de São Paulo e tenho doado como governador eleito do estado de São Paulo, exatamente para dar um exemplo de moralidade e de transparência. Fiz inclusive ontem um tweet elogiando o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro pelo seu comportamento, pela sua atitude. Eu não quero aqui fazer prejuízo sobre a justiça, sobre quem foi julgado e condenado, mas o trabalho que este juiz, enquanto juiz, fez como exemplo ao Brasil e ao mundo, não pode ser esquecido. E eu, enquanto governador, integrante do PSDB e filiado do PSDB desde 2001, por minha própria opção, eu não sou filiado por ocasião, não me filiei para ser candidato à eleição, eu já era filiado porque apreciava e respeitava o PSDB, de Montoro, de Mário Covas, de Fernando Henrique Cardoso, de pessoas com as quais eu convivi pessoalmente e mantenho profunda admiração. Aos que já se foram e ao presidente Fernando Henrique, que continua, e bem, aliás, daqui a poucos meses vai completar 90 anos de idade. Então, Léo, nós temos que olhar esse novo PSDB, e eu me sinto parte integrante desse novo PSDB, tendo vencido 2 eleições em menos de 4 anos como prefeito e agora como governador do estado de São Paulo. Agora, as questões partidárias, Léo, nós temos um presidente, o ex-deputado Bruno Araújo, ex-ministro também, uma pessoa de bem, corretíssima, por sinal, de Pernambuco, estado muito próximo aí da nossa Bahia. Sobre os temas do PSDB, ele é quem responde. Eu respondo aqui em São Paulo como governador do nosso estado.
Bom, governador, e ainda nesse assunto da política, né? Já que a gente entrou nesse assunto, eu não poderia deixar de perguntar ao senhor a respeito de 2022, né? Muito se fala, todas as vezes que se projeta cenários para a corrida presidencial, o nome do senhor sempre aparece. Qual a real possibilidade de a gente ter, de fato, o João Dória candidato à presidência da República em 2022? Primeiro, obrigado pela referência. Neste momento, a nossa prioridade, aliás, de todos os brasileiros de bem e pessoas com consciência, é a saúde pública, não é política, não é eleição, não é 2022, é 2021. Com mais de 302 mil mortos no Brasil e uma pandemia que ainda não está controlada, aliás, estamos longe ainda desse controle, porque vacinamos menos de 7% da população no Brasil. A prioridade é a saúde, é o combate à pandemia. Não é nenhuma formulação de ordem política eleitoral para 2022. Tenho consciência de que será uma eleição muito importante para o Brasil, para os estados também, de que teremos eleições para governo, mas tudo ao seu tempo. Ao final deste ano, depois de vencida essa fase trágica da pandemia, aí sim poderemos analisar candidaturas, postulações, e ter um olhar pelo Brasil. E eu espero que esse olhar seja um olhar transformador do Brasil. Eu, sinceramente, creio que o Brasil já esgotou a sua capacidade de resiliência e de resistência para enfrentar os extremos, a extrema esquerda e a extrema direita. E eu tenho certeza que, com juízo, bom coração, poderemos, em 2022, ter uma eleição mais centrada, mais equilibrada, com uma visão liberal de diálogo, de entendimento, de compaixão com o povo brasileiro, mas principalmente com propostas que possam resgatar o emprego, a oportunidade do trabalho, a saúde, a educação tão fundamental e, lamentavelmente, tão machucada nesses últimos 2 anos. 4 ministros da educação, Léo, em 2 anos, aliás, 4 ministros da saúde em 2 anos. É inacreditável as circunstâncias em que o Brasil vem sofrendo e vem tentando sobreviver, mas, infelizmente, com a penalização ao seu povo e aqueles que, lamentavelmente, já foram sepultados. 302 mil brasileiros já não estão em vida diante dessa pandemia. Metade dessas mortes, Léo, poderiam ter sido evitadas se não tivéssemos um governo negacionista e distante da vida, da compaixão e do amor pelo seu povo. Fico muito triste, mas deixo aqui, ao final da nossa conversa, uma mensagem de esperança. Esperança de que tudo pode passar com a vacina, com o esforço daqueles que, como eu e tantos outros, defendem a vida, defendem a proteção das pessoas, e também pedir a todos que façam as suas orações. Eu sou católico, como você sabe, Léo, e a oração ajuda você a manter a sua altivez, a sua esperança, e ter um olhar no futuro. O futuro será melhor para todos nós aqui no Brasil. Governador João Dória, a gente agradece imensamente a disponibilidade de falar conosco, em nome de toda a Rede Baiana de Rádio e Rede de Rádio Comunicação, 2 redes, retransmitir essa entrevista. A gente quer agradecer, a gente sabe que o senhor tem uma agenda agitada a partir de agora e um anúncio tão importante para fazer. A gente agradece, inclusive, por antecipar pra gente esse anúncio e que a gente tenha muito sucesso com a vacina genuinamente brasileira também. Afinal de contas, toda e qualquer nova vacina vai somar muito para que a gente passe por esse momento. Grande abraço, parabéns pelo trabalho aí no governo de São Paulo, parabéns pela luta pela vacina e que a gente consiga passar por tudo isso. Grande abraço, governador. Muito obrigado, Dilson, muito obrigado, Fernando, Léo e todos que fazem parte da Rede Baiana de Rádio. Vocês receberam, como eu diria, até em primeiríssima mão, a primeira entrevista que eu dou no dia de hoje e a primeira entrevista tratando deste tema que agora, dentro de 10 minutos, nós vamos anunciar, inclusive, com várias emissoras de televisão transmitindo ao vivo para todo o Brasil, que é essa nova vacina Butanvac. Muito obrigado por me permitir também falar com o povo da minha terra, o povo da Bahia, terra que eu amo tanto, terra dos meus pais. Muito obrigado, um bom dia. Por favor, se protejam, tenham fé, tenham confiança, acreditem no Brasil. Grande abraço a todos.